A economia dos Estados Unidos teve o pior desempenho trimestral desde 2022, diante das mudanças implementadas por Donald Trump na política comercial e financeira. Pouco depois da divulgação do novo dado, Trump tentou se distanciar da queda, mas reconheceu que as tarifas terão impacto no consumo e nos preços aos americanos. Acompanhe. Maybe the children will have $2 instead of $30, you know? And maybe the $2 will cost a couple of bucks more than they would normally. Trump admitiu o impacto das taxas diante da diminuição dos gastos da população nos primeiros 3 meses do ano. O consumo é o maior motor da economia americana e foi fortemente influenciado pelos temores da população envolvendo o tarifaço do republicano. Ao longo dos primeiros 3 meses de governo, a confiança do consumidor atingiu o menor patamar desde a pandemia de Covid-19. E isso influenciou diretamente o resultado do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. No primeiro trimestre de 2025, o PIB do país ficou negativo, na primeira queda desde 2022. Segundo dados do Departamento de Comércio, a economia americana recuou 0,3% no período. A expectativa era de movimento inverso, uma alta de 0,3%. Trump buscou evitar a culpa pela retração. And I have to start off by saying that's Biden. That's not Trump, because we came in on January. Enquanto os consumidores gastaram menos, empresas importaram ainda mais enquanto se preparavam para o tarifaço. A compra de produtos de outros países cresceu 41% no período, aumentando o déficit comercial americano, que é quando o país importa mais do que exporta. Mesmo assim, Trump pediu calma e voltou a dizer que as taxas são uma forma de recuperar a economia americana. Mesmo assim, o republicano reforçou o desejo de negociar com o líder chinês Xi Jinping. That'll happen. I mean, look, right now, and I told you before, they're having tremendous difficulty because their factories are not doing business. O presidente americano destacou o desempenho ruim da atividade industrial chinesa, que apresentou forte queda no mês de abril. Fabricantes estavam vendendo mais antes da imposição das tarifas. Mas com a taxação de Trump, as indústrias chinesas reduziram o envio de remessas para o exterior, além de serem impactadas pela demanda interna mais fraca. Gustavo, já dá para dizer que o tarifaço impactou essa contração da economia americana? Com certeza. Acredito que desde a eleição do Trump, a gente tem relatos de empresários americanos que estão preocupados e que estavam tentando antecipar os estoques ao máximo. Não à toa a gente vê a compra de estoques subindo de 9 bilhões de dólares do último trimestre do ano passado para 140 bilhões de dólares. Não é um número pequeno. É uma mudança considerável, mostrando que por mais que a gente tenha tido empresários indo endossar a vitória do Trump, dando abraços ao Trump, no escritório eles fizeram diferente, eles ficaram bem preocupados e tentaram antecipar ao máximo para fugir dessas tarifas. Lorival, a tendência é de piora? E quando a gente combina esse dado, né, de uma corrida pelas importações para fazer estoques com a queda do dólar, ou seja, em princípio haveria uma maior procura por dólar, né, para importar, e no entanto o dólar ainda cai de valor. Você vê o tamanho, né, enfim, da queda de valor do dólar poderia ter sido muito maior, né? Acho que quando a gente olha para as reações do Trump hoje, né, não foi o Biden, é o Biden, né? Quando o Biden entregou um crescimento de 3,1% no terceiro trimestre e 2,4% no quarto. 3 cortes de juros do Fed, né, no segundo semestre do ano passado, inflação sob controle. Então, significa que o Trump não está pronto para mudar o curso, né, da política comercial e econômica. Então, significa que o estrago continuará aumentando, né? E o estrago econômico é diretamente ligado ao estrago político. Hoje, pesquisa hoje da CNN já mostra o descontentamento dos americanos com a questão da imigração, né, que era uma das questões mais fortes na campanha.
E as pesquisas feitas nos 100 dias, que completaram ontem, todas elas demonstraram a menor popularidade de um presidente em 100 dias desde que as pesquisas começaram a ser feitas nos anos 50, ao redor de 40%, e com uma forte desaprovação em relação à economia, uma expectativa de inflação, né, e os americanos culpando diretamente as tarifas por isso. Então, a gente tem uma situação política que vai ter se continuar dessa forma, vai ter um custo alto para os republicanos. Ô Thaís, de algum modo o Fed pode ser obrigado a rever ampliar, né, o corte de juros? Hoje a leitura é de que ele está no meio do caminho, né? Porque ninguém consegue antecipar, eu acho até o Gustavo pode nos ajudar nisso, ninguém consegue antecipar qual vai ser a dinâmica da inflação. Que vai haver um choque de custo, o choque de custo vai acontecer, né? Mas em que medida? Eu estava vendo, por exemplo, a entrevista do CEO da Ford, montadora de carro, à CNN Internacional, né? E ele diz o seguinte, olha, 80% da nossa produção é aqui, nós estamos muito bem preparados, para nós as tarifas não vão atingir, mas vocês vão subir preço, porque de alguma forma vocês importam insumo e tal. Por enquanto, a gente não pode dizer isso. Eu vou esperar para ver os meus concorrentes, principalmente os concorrentes americanos, e entender o que eles vão fazer, né? E a gente vai se posicionar estrategicamente. Claramente, ele se recusou várias vezes a acatar qualquer previsão de problema para a produção dos carros. A gente é a empresa automotiva mais americana, que está mais aqui dentro e tal. Então, ele não quis ir contra essa leitura geral, né, de que isso vai gerar um choque de custo. Eu acho que o Fed está olhando exatamente para tomar essa decisão diante dos fatos. O que vai acontecer? Qual vai ser a margem de segurança para os negócios que as empresas vão adotar para definir preço? E só depois é que ele vai ter uma noção mais clara. Acho que o Gustavo pode ajudar a gente nisso, assim, de como é que o mercado está vendo que tem possibilidade, sim, dele começar a baixar mais os juros, né, Gustavo? Eu já te atropelando aqui, Caio, para fazer uma pergunta para o Gustavo. Bom, sobre a questão do Banco Central norte-americano, eu imagino que eles, nessa próxima reunião de maio, não devem movimentar, até porque os indicadores econômicos, eles trazem informações bem difíceis de entender se vai ser algo bem passageiro, se vai ser só uma pausa que a gente vai ter na parte de empresas ou se vai durar ao longo do ano inteiro. Tanto que a gente está em temporada de balanços e muitas das empresas estão abandonando os guidances ou revisando para baixo os seus guidances, ou que seja o seu planejamento para o ano, suas metas, entendendo que essa guerra tarifária torna elas inviáveis. E isso pode fazer com que a economia desacelere muito mais rapidamente ao longo do resto do ano. O Banco Central americano ele tinha uma inflação convergindo para a meta de 2%, esse é um ponto curioso. Antes da questão das tarifas, eles teriam sim capacidade de reduzir a taxa de juros, atualmente 4,5% para patamares mais perto de 4%, com certeza abaixo disso, aí dependeria um pouquinho mais da dinâmica do resto do ano. Mas acredito que as tarifas deixam eles bem preocupados, até porque hoje não foi só dia de dados de atividade, também tiveram dados de inflação, e uma das métricas que eles observam, que é o PCI, subiu para 3,6%, se distanciando da meta de 2%. Por isso eu vejo que o Banco Central norte-americano, o mercado financeiro, todo mundo está tentando entender se vai ser algo passageiro, se não vai, se esse pico de importação ele vai ser revertido nos próximos trimestres, conforme isso seja traduzido em vendas, ou se isso vai contaminar outros itens do GDP, da atividade, porque um dos itens que claramente vai continuar puxando para baixo a atividade é a parte de gastos de governo. A gente já teve uma leve retração nesse primeiro trimestre e muito pouco ainda foi apurado, porque boa parte dos empregados do setor público, eles estão de licença, eles só vão começar a aparecer como desempregados nos payrolls dos próximos meses. Ô Lorival, o Trump falou ali sobre as bonecas, né?
Quem tinha duas vai ter uma, alguma coisa assim, né? Como se fosse algo fútil, assim, né? Frívolo, né? Uma preocupação frívola. Quem tinha 30 vai ter duas. As bonecas vêm todas da China, né? A Barbie é feita lá. Isso, e já tem um cenário de prateleira vazia sendo traçado, não tem? Assim, e principalmente dos produtos que vêm muito da China, né? Que são alguns tipos de móveis, brinquedos, justamente. Acho que essa referência que ele faz às bonecas é exatamente em razão disso. Né, que isso amplia também o estrago, não estou falando do estrago econômico, mas estou falando principalmente do político. Porque, imagina um americano entra ali e vê prateleiras vazias, né? As grandes empresas, elas fizeram estoque realmente, né? Walmart, Target, Home Depot, e disseram ao presidente Trump na semana passada que estavam conseguindo segurar os preços por agora, mas que não iam conseguir segurar por muito tempo. A Amazon adota, né, uma estratégia de aqueles fornecedores aqueles, né, comerciantes, porque a Amazon é um marketplace que aumentam seus preços. Se houver produtos com preços mais baixos, o algoritmo da Amazon reduz a exposição desses que aumentaram como punição. Mas, de novo, também olhando e falando, olha, daqui a pouco não vai mais ter ninguém que não aumentou, né? Então, essa margem vai se reduzindo no varejo. A escassez que eu tenho notado, ouvido falar, é dos produtos do México, os alimentos mesmo, né? Que são produtos frescos, né? Frutos, verduras que chegavam do México, estão chegando em menor quantidade e com preço mais alto, né? Mas há uma disrupção generalizada nas cadeias de valor que ainda não ficou clara ainda, né? Não ficou exposto. Queria fazer uma correção no meu raciocínio sobre o dólar. Quer dizer, na verdade, quando os Estados Unidos importam mais, o dólar tende a depreciar, porque eles têm que trocar pelas moedas de cujos países eles compram. Só que, na dinâmica geral, o que os países acabam fazendo é guardando suas reservas em dólares, né? Porque é a moeda, né, mundial. E aí, ao fazer as suas reservas em dólares com essas exportações que os países fizeram para os Estados Unidos, eles acabam apreciando o dólar. Então, há uma compensação nessas duas mas essa dinâmica ela vai desaparecer Exato. já, né? Porque Com na o fim medida do em que comércio. que o comércio internacional se reduzir, a dinâmica desaparece. Eu quero complementar aqui a história dos estoques. O varejo que tiver estoque vai conseguir segurar mais tempo, né? Na hora de renovar o estoque, e aí o que eles estão contando? Eles estão contando o seguinte: na hora que eu renovar meu estoque, quem sabe até lá já fez um acordo, quem sabe até lá não é 145, é 50. Ninguém sabe nada. Assim, os 90 dias, por exemplo, da suspensão das tarifas em geral, né, das tarifas aquelas acima de 10%, a mesma coisa. Então, quem conseguir fazer estoque com uma tarifa menor, talvez consiga distribuir ali na sua margem. Mas, assim, qualquer tentativa das grandes ou do pequenininho de evitar uma transferência de preço, né, para o consumidor daquilo que ele paga a mais, vai consumir margem. Quando consome margem, significa menor lucro. Menor lucro significa menor investimento no próprio negócio, menor contratação. Essa engrenagem não tem como escapar dela. Então, você tira por um lado, você pega no outro. É por isso que a preocupação com a desaceleração, e aí é uma questão só da intensidade do tempo que vai levar, não é se vai acontecer, mas é por isso que é tão dada a expectativa para a desaceleração. Porque não importa se você é uma Home Depot, que é uma gigante, ou um Walmart, ou se você é um pequeno negócio de bairro que tem 2 ou 3 lojinhas. O efeito acaba sendo o mesmo. Gustavo, para finalizar esse bloco, essa expectativa grande de desaceleração e esses próprios dados que foram divulgados hoje, o quanto que indicam uma possibilidade de um quadro de recessão mesmo nos Estados Unidos? Eu acredito que para 2025 ainda um pouco misto esse cenário, porque a gente ainda tem um impulso relevante dos últimos anos do governo Biden, ainda tem gastos de infraestrutura que trazem investimentos, ainda tem uma população vindo com bastante recurso,
Mas para 2026 o cenário parece bem nessa direção, realmente. A não ser que você tenha uma reversão total da guerra tarifária que foi iniciada no começo do mês, a tendência é essa. Acho que complementando o que foi dito, a gente tem relatos agora cada vez maiores de pequenos empresários, como a Thaís estava colocando, que se sentem abandonados pelo governo, observam todo dia nos jornais os representantes do Walmart, da Target, sendo recebidos pelo presidente, mas esses pequenos eles ficam à par, e para eles a situação está mais emergencial. Hoje, nos dados do PIB, foram computadores, foram peças, foram medicamentos que estouraram de crescimento de estoque. Então, realmente, muita gente já se preparando e talvez isso segure um pouco a questão da recessão na avaliação para 2025. Mas lembrando, o mercado financeiro não espera a recessão vir. Ele já antecipa e está tirando dinheiro dos Estados Unidos, mandando para a Europa, outros países, outros locais.